cooperação entre o Parque Amazônico da Guiana e o Parque das Montanhas de Tumucumaque, e a declaração de intenções destinada a reforçar a cooperação franco-brasileira a fim de garantir a integridade do espaço informativo. E, neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da República Francesa assinam o novo plano de ação da parceria estratégica Brasil-França. Macron, ele já existe. O plano de ação assinado agora, ele já existe desde 2006 e define uma série de ações de parcerias entre os dois países. Agora, eles estão adotando uma nova estratégia chamado Mapa do Caminho. Esse plano orienta as principais ações atualizadas de acordo com as novas necessidades dos dois países, Brasil e França, e como ele deverá ser implementado. Senhoras e senhores, neste instante, o presidente da República procederá à imposição do grande colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul a Sua Excelência o presidente da República Francesa, Emmanuel Macron. A Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, originária da extinta Ordem Imperial do Cruzeiro, foi criada em 1932 para galardoar os nacionais e estrangeiros que se tenham tornado dignos do reconhecimento da nação brasileira. O grande colar da Ordem, destinado exclusivamente a chefes de Estado, é a mais alta condecoração brasileira atribuída a cidadãos estrangeiros. O presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, outorgará à senhora Janja Lula da Silva a insígnia da Ordem Nacional da Legião de Honra no grau de oficial. Eu queria dizer que o presidente já foi nomeado na insígnia mais elevada desta ordem. Je disais pour nos invités et pour la presse que le président Lula a déjà le grade le plus élevé dans l'ordre de la Légion d'honneur et donc je vais décorer Madame la Première já tem a Dame. ordem mais elevada a insígnia mais elevada dessa ordem, por isso agora eu vou condecorar a sua esposa. Madame Rosângela Lula da Silva. Senhora Janja Lula da Silva. Au nom de la République française, em nome da República Francesa, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. Faço-a oficial da Legião de Honra. A Ordem da Legião de Honra foi instituída em 20 de maio de 1802 por Napoleão Bonaparte para recompensar os méritos eminentes, militares ou civis, à nação francesa.
Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, enquanto se arruma o presidente Macron, eu quero começar com um pedido de desculpas a vocês pelo nosso descumprimento dos horários que nós tínhamos aqui. Eu ainda estou vendo vocês sorridentes, mas eu penso que o pessoal que está esperando a gente para almoçar já deve ter esquentado a comida umas 4 vezes e, portanto, nós vamos ser um pouco rápido nessa conferência. Nós vamos responder apenas uma pergunta de cada jornalista. Depois vocês passam o resto do ano perguntando para nós. Eu queria dizer para vocês de que eu tenho uma gratidão muito especial pelo presidente Macron, porque não o conhecia, não era presidente da República Brasileira. Quando tomei a decisão de fazer uma viagem para a Europa, o presidente Macron me recebeu na sala dele como se eu fosse alguma coisa importante. Eu ainda não era nem candidato a presidente da República. E depois dele, o Olavo Scholz me recebeu, depois dele o Pedro Schanz, e isso marcou muito a minha vida e o respeito crescente que eu tenho pela França só aumentou a partir do gesto do presidente Macron. É motivo de grande alegria retribuir a hospitalidade que eu e minha comitiva fomos recebidos em Paris quando participei da cúpula para um novo Pacto Financeiro Global em junho passado. Ao longo dos últimos 3 dias, realizamos uma extensa agenda que incluiu passagem por Belém, sede da COP30, Itaguaí, onde temos o ProSub, e agora Brasília, para uma visita de Estado. Essa verdadeira maratona dá a dimensão da amplitude dos laços de cooperação e amizade entre Brasil e França. Dentre as potências tradicionais, nenhuma é mais próxima do Brasil do que a França. Dentre as potências emergentes, você me dirá se alguma é mais próxima da França do que o Brasil. No atual contexto de grande complexidade do cenário internacional, o diálogo entre nossos países representa uma ponte entre o Sul global e o mundo desenvolvido, em favor da superação de desigualdades estruturais e de um planeta mais sustentável. O Brasil e a França estão decididos a trabalhar juntos para promover, pelo debate democrático, uma visão compartilhada do mundo. Uma visão fundamentada na prioridade da produção sobre a finança improdutiva, da solidariedade sobre o egoísmo, da democracia sobre o totalitarismo e da sustentabilidade sobre a exploração predatória. O presidente Macron pôde constatar pessoalmente que o nosso compromisso com o meio ambiente não é retórico. No último ano, reduzimos o desmatamento ilegal na Amazônia em 50% e temos o compromisso de zerá-lo até 2030. Como símbolo da renovação dessa parceria, adotamos hoje um novo pacto, um novo plano de ação que estende nossa colaboração para novos campos. Áreas como o financiamento da transição ecológica e energética,
bioeconomia, agricultura, administração pública, temas digitais, inteligência artificial e direitos humanos e igualdade de gênero passarão a ocupar a nossa agenda bilateral. Essa gama de assuntos se reflete nos mais de 20 acordos que celebramos hoje. Conversamos sobre o sucesso do Fórum Econômico Brasil-França, realizado em São Paulo, e que não se reunia presencialmente desde 2019. Examinamos formas de ampliar e diversificar o comércio, que no ano passado alcançou 8,4 bilhões de dólares e que pode e deve crescer muito mais. A França é o terceiro maior investidor no Brasil, com forte presença nos setores de hotelaria, energia e defesa e de alta tecnologia, que gera emprego e renda aqui em nosso país. Apresentei ao presidente Macron novas oportunidades de investimento em infraestrutura e sustentabilidade, criadas pelo PAC e pelo Programa de Neoindustrialização. Apresentei o combate às desigualdades como força motriz da presidência brasileira do G20. Nesse contexto, enquadra-se o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Neste ano que completamos 80 anos das organizações de Bretton Woods, o presidente Macron e eu concordamos que o G20 deve transmitir uma mensagem inequívoca sobre a necessidade de reforma da governança global e de fortalecimento do multilateralismo. Também coincidimos que é hora dos super-ricos pagarem sua justa contribuição em impostos, conforme a proposta de tributação internacional justa e progressiva que o Brasil defende no G20. Como parceiros estratégicos, trocamos impressões sobre os grandes dilemas com os quais a humanidade se depara. Em todo o mundo, a democracia está à sombra do extremismo. A negação da política e a disseminação do discurso de ódio é crescente e preocupante. Por essa razão, o Brasil aderiu em 2023 à iniciativa francesa Parceria para a Informação e Democracia e seguirá trabalhando para promover e proteger a circulação de informação confiável. É tempo de promover um debate verdadeiro, multilateral, em torno da governança global, da inteligência artificial. É inaceitável que o novo hiato separe os países ricos detentores dessa tecnologia dos países em desenvolvimento, onde o simples acesso à internet permanece precário. Reiterei ao companheiro Macron a crença inabalável do Brasil no diálogo e defesa da paz. Meu governo seguirá trabalhando com afinco para que a América Latina e o Caribe continue sendo uma zona sem conflitos, onde prevaleça o diálogo e o direito internacional. A paralisia do Conselho de Segurança frente à guerra na Ucrânia e em Gaza é alarmante e inexplicável. As teses que questionam a obrigatoriedade do cumprimento da recente determinação de cessar fogo em Gaza durante o mês do Ramadã corrói, mais uma vez, a autoridade do Conselho. Falar em um mundo baseado em regras que não são multilateralmente recordadas significa retroceder séculos e voltar à lei do mais forte. O Brasil rechaça categoricamente todas as manifestações de antissemitismo e islamofobia. Não podemos permitir que a intolerância religiosa se instale entre nós. Judeus, muçulmanos e cristãos sempre viveram em perfeita harmonia no Brasil, ajudando a construir o país moderno que temos hoje. Caro companheiro Macron, a parceria estratégica com a França traduz nossa busca compartilhada por modernizar e dinamizar nossas economias com sustentabilidade e com respeito aos direitos humanos. Estou convencido de que, mesmo após 3 dias intensos,
Ainda há muito trabalho pela frente. São incontáveis as possibilidades futuras para nossos países cooperarem, desenvolverem e criarem juntos. Espero revê-lo brevemente na cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Obrigado, querido. Convida-se a fazer uso da palavra o presidente da República Francesa, Emmanuel Macron. Monsieur le Président, cher Lula, Madame, cher Jean-Jacques, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, je veux avant toute chose remercier très sincèrement le président agradecer muito sinceramente o presidente Lula por essa visita de Estado, pelo seu convite e pela maneira maravilhosa como foi tudo organizado. Pudemos juntos saborear esta Amazônia compartilhada na cidade de Belém. Ontem pude discutir com o mundo econômico, mas também com o mundo cultural e intelectual em São Paulo. Ontem de manhã pudemos ver a força da nossa cooperação em matéria de defesa no Rio de Janeiro. E hoje, de manhã, ao seu lado para as discussões políticas e estratégicas. Eu dizer que toda a minha comitiva e eu, pessoalmente, nos sentimos imensamente honrados de estarmos hoje aqui ao seu lado, aqui nesse lugar, nessa Praça dos Três Poderes, que foi atacada, que foi destruída praticamente, ou pelo menos bastante maltratada pelos inimigos da democracia. A maneira como conseguiu reconstituir os equilíbrios da democracia e levar a cabo este combate internacional. Estão no âmago das nossas histórias constitucionais e políticas, significa muitíssimo para nós. Eu que deixo a admiração e a amizade da França para com o Brasil. Ninguém les plus extrêmes qui parfois viennent bousculer la démocratie. Salvo de forças muito extremas que vêm estremecer a democracia. E a força da democracia do Brasil foi de resistir a isso. Par une alternance démocratique, com uma alternância democrática, restaurando plenamente e integralmente todos os equilíbrios. Précisément, font la force de ces systèmes que nous partageons. Nous avons longuement évoqué cela et je partage votre volonté de poursuivre ce combat à l'international, mais je voulais, en étant avec ma délégation devant vous aujourd'hui, en quelque sorte vous remercier de ce combat mené, de cet esprit de résistance que vous avez porté et de la force avec laquelle vous avez restauré la démocratie dans toutes ses composantes dans votre pays. Monsieur le Président, la France aime le Brésil et croit dans le Brésil. Par cette aventure politique, par les échanges permanents, nous fêterons l'année prochaine nos 2 siècles de relations diplomatiques, par cette fascination réciproque qu'il y a toujours eu entre nos chercheurs, nos intellectuels, nos artistes, et par la confiance aussi économique qui nous lie. Je le rappelais hier, nous sommes, vous l'avez dit, le 3e investisseur, mais nous sommes le premier employeur étranger ici, au Brésil. Et c'est vrai que quand on regarde les fondamentaux économiques de votre pays, une croissance stable, un modèle économique qui repose sur une production d'énergie durable, une capacité à maîtriser l'inflation, il y a toutes les raisons de croire dans la durée dans votre pays. Et c'est pourquoi, ensemble, nous ouvrons aujourd'hui une nouvelle page, forte en quelque sorte de ce que nous avons appris ces dernières années, de cette communauté de philosophie, de valeurs et de la force des relations déjà existantes, et sur la base du partenariat signé en 2006, alors avec le président Chirac, puis de ce qui a été construit ensuite avec le président Sarkozy, en particulier en matière de défense. Nous étions hier à Itaguaí que era prova disso. Hoje, inauguramos uma nova página dessa parceria estratégica, com decisões fortes que nós tomamos. A primeira é importantíssima para mim, eu agradeço todos os eleitos que estão aqui comigo na comitiva, porque são eles que representam esse território amazônico da França, os eleitos da Guiana. E assim,
tomamos consciência clara de que a França é o único país da Europa que tem uma fronteira que é a mais longa para nós com o Brasil e a nossa presença na Amazônia. E com os textos que assinamos, com as decisões tomadas, consagramos esse estatuto, intensificamos os intercâmbios dos dois lados do Oiapoque, facilitamos as trocas, aumentamos a nossa luta comum contra todo tipo de crime que afeta o cotidiano dos brasileiros e dos franceses da Guiana. A França vai unir-se às iniciativas brasileiras para lutar contra o garimpo ilegal e vamos ir buscar a origem do contrabando de ouro e temos também à disposição tecnologias para poder melhor nos defender desses garimpeiros. Vamos reforçar as patrulhas coordenadas, construir um quadro comum e vamos lançar parcerias com outros parceiros da zona, sobretudo Suriname e Guiana, para criar uma vigilância e um controle dessas redes que agem nessa região. Agradeço a todos que querem coordenar-se mais conosco para lutar contra esses fluxos maciços de imigrantes legais, lutar também contra a pesca clandestina, da qual somos todos vítimas. É a mesma bacia de vida nessa região, dos dois lados do Oiapoque. Por isso, nas próximas semanas e próximos meses, vamos simplificar a vida, os intercâmbios transfronteiriços das duas margens do Oiapoque para simplificar e reforçar os laços. Teremos uma comissão mista transfronteiriça que vai reunir-se daqui a um mês para avançar nesse sentido. Além disso, decidimos de maneira muito concreta mobilizar financiamentos comuns, 1 bilhão de euros de financiamentos públicos e privados em 4 anos para apoiar a floresta amazônica no pleno respeito da soberania recíproca, integrando plenamente todos os componentes, inclusive os povos indígenas. É por esta razão, aliás, que eu vim aqui com vários cientistas, institutos de pesquisa, mas também uma delegação de empresas que está já a fazer projetos inovadores na floresta da Guiana e na Amazônia, para que esses projetos, junto com os pesquisadores e as empresas brasileiras, puderem trabalhar em prol de uma dupla ambição, ou seja, conservar a natureza, claro, por isso que decidimos a aproximação do Parque Amazônico da Guiana com o Parque Nacional das Montanhas de Tumucumaque, do lado brasileiro, e, ao mesmo tempo, desenvolver uma bioeconomia que permita atividades econômicas sustentáveis, que é uma perspectiva necessária para os dois lados, mas, ao mesmo tempo, respeitosa da nossa floresta amazônica. Essa crença na bioeconomia, de modelos inclusivos, está no âmago desta agenda transfronteiriça comum. E a mesma abordagem que queremos seguir e que está no âmbito deste apelo de Belém, que foi lançado para alimentar a agenda do G20, depois da COP, que será presidida pelo Brasil, para colocar no centro da governança mundial as questões de biodiversidade e de clima. E desde aquela cúpula de Paris, onde esteve presente ao meu lado, até o G20 e na COP de Belém, a agenda é a mesma, é a continuidade do mesma defesa do meio ambiente, da luta contra a desigualdade, lutar contra o aquecimento global, preservar a biodiversidade, com soluções inovadoras. Queremos construir um quadro, um marco comum para termos financiamentos que permitam preservar a floresta amazônica e a bioeconomia. Eu sei que o Brasil faz questão que seja assim e vamos participar disso para lançar todos os projetos a serviço desta agenda. Também sobre muitos temas, reforçamos a cooperação dos nossos intercâmbios, um fórum de empresas que eu já mencionei, que tem um papel importante. E também tomamos várias decisões no campo da defesa, que vão permitir que haja novas gerações de submarinos, tratar das questões de helicópteros novos, outros temas de cooperação, de capacidades operacionais, inaugurando uma nova fase das relações bilaterais na indústria da defesa. E que haja uma reciprocidade, continuando a trabalhar para que haja produção e que haja continuidade nos centros de produção que desenvolvemos nos últimos anos no Brasil, mas também elementos recíprocos de aquisições conjuntas que podemos fazer para os industriais brasileiros e franceses. Também inauguramos outros eixos de investimento
oportunidades que são voltadas para a transição climática, soluções podem ser dadas. As empresas francesas já desempenham um papel preponderante no seu país, como a ONG, por exemplo. Queremos ir mais longe, atrair investidores brasileiros, empresas brasileiras para os mesmos temas e serão convidados em maio próximo à França para uma reunião sobre o tema. E vamos avançar. Com o seu presidente, vamos aumentar os intercâmbios científicos, intelectuais, vamos aumentar o número de estudantes, que atualmente de 100 mil passar a um número muito superior até 2026, alimentar o bilinguismo com abertura de classes de francês e de português. É outro ponto o qual é muito importante para nós, e foi a primeira coisa que você nos disse da primeira vez que nos vimos, ou seja, retomar essas temporadas culturais entre França e Brasil. E avançam. Ontem estava preparando com os responsáveis brasileiros e franceses, com muitos intelectuais e artistas, já em abril de 25, vamos lançar essas temporadas cruzadas e esperam que virão ao Salão do Livro, a Feira do Livro de Paris, seria uma bela inauguração. E na França e no Brasil, vamos ter artistas, criadores, empresários, em todos os setores que vão mostrar a vitalidade das nossas relações e as dificuldades comuns que às vezes temos que enfrentar. Mas com nossos artistas, nossos intelectuais, vamos encontrar respostas. Mas além desta agenda, e para concluir, há aquela agenda multilateral, que foi discutida hoje, ontem e anteontem, que também estará no centro das relações. Eu vou voltar em novembro para a cúpula do G20, virei também no ano que vem para a COP e está convidado a vir em 2025 para a visita de Estado à França, para que continuemos a manter essa amizade e festejar os 200 anos de relações diplomáticas. Houve a questão da crise na Venezuela, que eu faço questão de citar, porque desde o início o presidente teve uma ótima posição, coordenamos a nossa posição desde o início e saudar a sua ação positiva, essa iniciativa que teve alguns dias, com a qual concordamos para encontrar uma saída a essa crise. Da mesma maneira, temos a mesma visão da crise no Haiti. E sobre isso, gostaríamos igualmente de poder avançar de maneira bastante forte, porque eu penso profundamente nesse país, nos seus habitantes. E apoio todas as iniciativas de reforma da governança mundial do presidente Lula, que já foi aqui dito. A França vai contribuir com as suas ideias e com o seu engajamento, quer seja no Conselho de Segurança, no FMI ou no Banco Mundial. E para que haja as taxas mais justas, impostos mais justos. Nós tínhamos um projeto de tributação das empresas, impostos mínimos, impostos digitais, infelizmente, foi bloqueado por alguns dos colegas que são um pouco lentos. Eu sou muito favorável a reativá-los para que tornem-se realmente efetivos e que sejam completados com a iniciativa que você propôs de uma tributação internacional da renda pessoal, que viria completar esse dispositivo, permitindo avançar. Para a saúde, saúdo tudo que quer fazer no seu G20. E podem contar conosco. E vamos, assim, poder consolidar muitas coisas que já fazemos juntos em matéria de saúde. Abrimos o Instituto Pasteur, que eu visitei ontem em São Paulo. Lançamos uma plataforma de pesquisa internacional de saúde mundial, PRIMA, que vai ser um catalisador para novos projetos científicos, com parcerias entre empresas, a Sanofi, a Fiocruz, e outros. Em algumas palavras, é o que eu queria dizer. Para completar, em paralelo, mas em sintonia total com o que o presidente Lula disse, dos minerais críticos, passando pela pesquisa, pela capacitação, pela criação de novos tecnologias. Assinamos muitos protocolos que vão marcar o que vamos fazer nos próximos anos e nesse novo pacto estratégico que assinamos hoje. Tudo isso está a serviço de uma amizade recíproca, que foi aqui recordada por nós dois, mas também a serviço de uma certa ideia do mundo e da humanidade. A ideia que tem o presidente Lula e que eu também
E é por isso que sempre estarei ao seu lado em todos os projetos ambiciosos que levarão a cabo para o G20, para a COP e tudo que nos espera nos próximos anos. Muito obrigado, presidente. Essa visita foi maravilhosa e as discussões foram excelentes. Muito obrigado. O presidente da República e o presidente da República Francesa responderão a perguntas da imprensa. Pede-se que o profissional se identifique com nome e veículo. Bonjour, Benjamin Delille, Libération. Merci pour la conférence de Benjamin presse. Delille, Libération. Muito obrigado por esta coletiva. Sobre a Ucrânia, presidente Lula, o que pensa do fato que o presidente Macron não excluiu a possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia? E sobre o presidente Macron, queria perguntar o que acha que o presidente Lula não excluiu invitar ao G20 o presidente Putin. Você começa ou eu? Você começa. D'abord, Bom, em primeiro lugar, nós tivemos uma discussão muito franca e completa sobre esse tema. Eu recordei aqui que a discussão refletiu claramente o fato de que o Brasil, desde o início, sem margem de dúvida, condenou a agressão da Ucrânia pela Rússia. O importante é saber o que cada um pensa, que as coisas sejam claras. Nós estamos do mesmo lado. Direito internacional, soberania dos povos. E o fato de que quando um país é atacado no interior das suas fronteiras por uma potência terceira, nós condenamos. Bom, a seguir, tomamos decisões que podem ser diferentes. A Europa determinou sanções, e também deu apoio à Ucrânia para ajudá-la na resistência. Aliás, eu quero aqui defender a coerência do que foi feito pelos europeus. Pois, se não tivéssemos tomado essa decisão há 2 anos atrás, o fato de que 90% das munições e material militar utilizado pela Ucrânia vem de países terceiros, apesar da bravura do povo, se não tivéssemos feito isso, nós íamos deplorar a invasão, mas não estaríamos onde estamos atualmente. Bom, quanto a defender o direito internacional da democracia, temos que ser responsáveis, mas não fracos. Eu sou sincero no que eu disse há algumas semanas. E fico na mesma situação. A França é uma potência de paz. A França quer o diálogo, quer voltar à mesa de negociações. Mas a França quer dizer que não somos fracos. E se houvesse uma escalada sem fim daquele que é na agressão, nós temos que nos organizar para não ter que lamentar apenas, não é? Defender a democracia internacional e o direito. Bom, tendo isso em mente, a discussão deve continuar. Eu discuti com o presidente Putin durante muito tempo. Eu disse para ele, se estão temas que abrem o caminho da paz, houver discussões que podemos retomar, estarei lá. Mas eu não quero aqui fazer de lição moral para ninguém. Se o presidente Lula sabe quem ele convida, é da sua responsabilidade. O sentido do G7 e do G20 é que tudo é feito de comum acordo, ou pelo menos em discussão com os outros, e no respeito mútuo. O presidente e a diplomacia brasileira vai conduzir as concertações com toda a responsabilidade. Eu me interroguei sobre isso em 2019, quando foi o G7. Sinceramente, será que convidamos ou não o presidente Putin? A situação era menos grave, a guerra tinha começado, a Crimeia já tinha sido tomada. E alguns disseram, bom, uns diziam, se você convidar Putin, eu não vou. Isso me bloqueou. Então, na realidade, eu convidei o presidente Putin na minha residência de verão, em Brégançon, para tentar encontrar algum resultado com ele. E no G7 depois. É uma questão legítima, temos sempre que saber como é que pensamos, como é que trabalhamos com os outros. Bom, e o sentido desses clubes de reuniões é que haja consenso, e a diplomacia brasileira que vai ter que resolver isso, nós vamos ajudar. Se valer a pena, nós o faremos. Se não vale a pena e só suscita divisão entre os pares, não serve. Nós somos em prol da paz e do interesse comum. Uma coisa importante de ressaltar é que
Seria tão bom se a gente tivesse pergunta para falar da relação Brasil e França. Porque, veja, eu estou a tantos mil quilômetros de distância da Ucrânia que eu não sou obrigado a ter o mesmo nervosismo que tem o povo francês, que está mais próximo, o povo alemão, o povo, sabe, europeu. Eu conheci o Putin numa reunião do G7. Eu conheci o Putin no G20. Eu conheci o Putin na ONU. E veja, nós fazemos parte de várias organizações internacionais que você tem a participação heterogênea de muitos países, de muita gente que você não concorda, mas que fazem parte. E isso fazem parte do processo democrático, você conviver democraticamente na diversidade. Afinal de contas, esses fóruns que nós participamos não são fóruns de iguais, são fóruns de estados, de países, e que, portanto, a gente tem que respeitar o direito de cada um fazer aquilo que quer no seu país, criticando aquilo que você não concorda. O Brasil nunca teve dúvida com relação à guerra da Ucrânia. O Brasil foi um dos primeiros, acho que o primeiro país da América Latina a protestar contra a invasão da Ucrânia feita pela Rússia. E ainda fizemos a crítica de que isso está virando uma rotina. Os países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU não respeitam o Conselho de Segurança da ONU e tomam decisões unilaterais, sem discutir em nenhum fórum. Por isso é que nós não concordamos e nos colocamos contra a guerra e resolvemos não tomar lado porque nós queremos criar condições de encontrar um jeito de voltar à mesa de negociação e eu dizer para você que aquela guerra só vai ter uma solução que vai ser a paz. Os dois bicudos vão ter que se entender. Em algum momento eles vão ter que sentar e chegar à conclusão de que não valeu a pena o que foi feito até agora, a destruição, os gastos, os investimentos em armas, sabe, que é muito maior do que os investimentos feitos para combater a fome, a desigualdade e a miséria. Então, obviamente, que eu sou contra a guerra e o Brasil prima e está disposto. Eu mesmo enviei o meu ex-ministro, meu assessor especial, Celso Amorim, ele já foi à Ucrânia, ele já teve com o Zelensky, ele já teve com o Putin, ele já teve com o Maduro, ele já teve, ou seja, o Celso agora, a função dele é tentar construir a paz onde a gente percebe que vai ter problema. A gente manda ele não só pela experiência dele, mas pelos cabelos brancos dele, que ele impõe, sabe, o pessoal pelo menos respeita. Chegou o homem de cabelo branco do Lula, então nós vamos respeitar. Tá? Eu, na verdade, queria dizer para o jornalista que se tem uma pessoa que prima e reza pela paz, sou eu, porque eu sou presidente de um país que vive numa zona de paz. A gente não quer guerra, a gente tem que lutar muito contra a desigualdade, racial, desigualdade de gênero, desigualdade na saúde, desigualdade na educação, desigualdade no salário, desigualdade no emprego. É tanta desigualdade que eu não tenho tempo de pensar noutra guerra, a não ser na guerra de construir algo mais positivo para 203 milhões de brasileiros que moram aqui. Eu posso dizer para você, meu caro, que quando em 2003 o Bush me convidou para ir participar da guerra do Iraque, e o argumento na época é que se a gente participasse da guerra do Iraque, a gente iria ajudar na reconstrução. Ora, na verdade, era um convite para construir o que eu destruí. Então ficava mais barato para a humanidade não destruir. Já estava construído. E eu continuo com a mesma cabeça. Eu tenho muitas guerras nesse país. Muitas guerras. E agora uma verdadeira guerra para garantir o funcionamento das instituições democráticas e garantir a sobrevivência da democracia nesse país contra o totalitarismo, o autoritarismo, contra a extrema-direita, contra a barbárie. É isso que a gente tem agora que fazer. Por isso, eu sou um pacifista nacional e um pacifista internacional. Quem quiser discutir paz, me convide que eu vou. Quem quiser discutir guerra, não me convide. A última pergunta, por favor. Desculpa. Boa tarde, presidentes. Eu sou o Felipe Frazão, do Jornal Estado de São Paulo.
São duas questões. A primeira questão é que os dois presidentes se empenharam pessoalmente em construir uma solução para as eleições venezuelanas. Gostaria de saber se vocês se sentem, de alguma forma, traídos ou enganados pelos últimos acontecimentos, pela posição do presidente Nicolás Maduro, e também se estão prontos para reconhecer o resultado das eleições venezuelanas, da forma que ela começa, com restrição à participação da oposição. E também, se os senhores puderem comentar, o presidente Lula disse algumas semanas atrás que a posição da França não era tão relevante assim na negociação do acordo entre Mercosul e União Europeia, e ontem o presidente Macron falou que o atual acordo é péssimo e que deve ser negociado um novo. Então, se os senhores concordaram, se insistirão no atual texto, na solução que vem sendo negociada, ou se partirão para uma nova negociação. Muito obrigado. Essa eu quero responder primeiro. Primeiro porque é uma pergunta simples de responder. O Brasil não está negociando com a França. O Mercosul está negociando com a União Europeia. Não é um acordo bilateral entre Brasil e França, um acordo bilateral entre o Brasil. É um acordo comercial de dois conjuntos de países. De um lado, a União Europeia, com seus países, e do outro lado, o Mercosul. Então, veja, o Mercosul está conversando com a União Europeia. A União Europeia é representante dos países da União Europeia. Obviamente que, depois da decisão da União Europeia, se o Macron tiver que brigar com alguém, não é com o Brasil, é com a União Europeia. É com os negociadores que foram escolhidos para negociar, não é comigo. Então, estou muito tranquilo nesse negócio. Eu confesso a você que o acordo tal proposto agora é muito mais promissor de assinar do que o outro que era, mas, obviamente, que como o Brasil tinha o direito de ser contra a primeira proposta, eu acho normal e democrático que o presidente Macron tenha o direito de ser contra a proposta. E aí nós vamos tentar continuar conversando com a União Europeia. Essa briga que tem que fazer com o Macron é a União Europeia. E a minha briga fica com o Mercosul. Tá? A segunda coisa é a questão da Venezuela. Olha, para mim está muito tranquilo. Eu tive com o Maduro na Guiana, numa reunião do CARICOM, e tive uma longa reunião com o Maduro, e disse para o Maduro que a coisa mais importante para restabelecer a normalidade na Venezuela era não ter problema no processo eleitoral. Era que a eleição fosse convocada, sabe, da forma mais democrática possível. O fato de uma candidata ter sido proibida pela justiça de ser candidata não era o agravante, porque vocês não podem se esquecer que aqui no Brasil eu fui proibido de ser candidato quando era o primeiro colocado em todas as pesquisas de opinião pública. O que eu fiz? Eu indiquei um outro candidato. Perdemos as eleições, mas fez parte do jogo democrático. Participei e perdi. Paciência. Tá? Então, eu disse ao Maduro, garanta que seja mais democrática, porque é importante para a Venezuela voltar, sabe, ao mundo, sabe, com normalidade. Bem, eu fiquei surpreso com a decisão, primeira decisão boa da candidata, que foi proibida de ser candidata pela Justiça, indicar uma sucessora. Achei um passo importante. Tá? Agora, é grave que a candidata não possa ter sido registrada. Ela não foi proibida pela Justiça. Me parece que ela se dirigiu até o lugar e tentou usar o computador no local e não conseguiu entrar. Então, foi uma coisa que causou prejuízo a uma candidata, que, por coincidência, leva o mesmo nome da candidata que tinha sido proibida de ser candidata. Eu, sinceramente, eu não sei se aqui no Brasil, se eu tivesse um Lula para indicar no meu lugar e não o Haddad, se a gente tinha ganho. Mas o dado concreto é que não tem explicação. Não tem explicação jurídica, política, você proibir um adversário de ser candidato. Aqui no Brasil, todo mundo sabe que todos os adversários serão tratados nas mesmas condições que qualquer pessoa. Aqui é proibido proibir, a não ser que tenha uma punição judicial e que essa punição garanta o direito, sabe, de defesa das chamadas pessoas prejudicadas. É isso. Eu acho que se as eleições não forem democráticas, eu acho que o Brasil vai participar lá, o Brasil vai tentar assistir essa eleição, porque eu não quero nada melhor
nem pior. Eu quero que as eleições sejam feitas igual a gente faz aqui no Brasil, com a participação de todos. Quem quiser participar, participa. Quem perder, chora. Quem ganhar, ri. E assim a democracia continua. É isso que eu penso. Pour votre première question, je souscris à tout ce A que vient primeira de dire le pergunta, eu apoio président tudo o que Lula disse sur o le presidente Venezuela. Lula sobre Venezuela. Estou de acordo com tudo. Eu saudei, aliás, o seu papel nos 2 primeiros mandatos, já que ele teve relativamente a essa crise, e sobre a situação política ao longo desses anos, e já no novo mandato, desde o início, desempenhou um papel num contexto ainda muito mais degradado. Nós tentamos também lançar várias mediações na França, em contato com muitos países da região que eram voluntários para isso. O Conselho do Presidente Lula e o presidente Lula fizeram várias reuniões que nós tivemos a esse respeito. Fizemos conexão entre Chile e mesmo a Argentina. Por quê? Para dar um lugar maior às oposições. Esse era o que defendíamos. Bom, a situação, o marco em que essas eleições estão a decorrer não pode ser considerado como democrático. Temos que fazer tudo o que o presidente Lula decidiu fazer, e nós também faremos mais esforços, fazer de tudo para convencer o presidente Maduro e o sistema para que reintegre todos os candidatos e ter eleições mais transparentes, com observadores regionais e internacionais. Eu concordo com tudo que o presidente Lula disse, condenamos firmemente o terem retirado uma candidata muito boa deste processo e espero que seja possível ter um novo marco reconstruído nas próximas semanas, nos próximos meses. Não nos desesperemos, mas a situação é grave e piorou com a última decisão. Nós temos uma visão comum perfeita. Quanto ao acordo do Mercosul, o presidente Lula teve toda a razão de lembrar a natureza desse acordo. São os membros do Mercosul que discutem entre si com o negociador e os membros da União Europeia que discutem com o negociador. Não é bilateral, são 2 instituições. E muitas vezes podemos ver que são acordos entre países do Mercosul que impediram a assinatura. Não sei se notaram isso. Cada um puxa a brasa para a sua sardinha, não é? Então, não é um problema entre Brasil e França. Eu tomei uma posição que não tem nada a ver com a relação bilateral, que é uma decisão de princípio e que tem muito a ver com o que o Brasil vai defender, tanto no G20 como na COP de Belém. Dizemos, somos todos loucos, todos nós, porque fazemos acordos comerciais hoje, como fazíamos há 20 anos atrás. Quero recordar aqui que esse texto de União Europeia e Mercosul é de um acordo negociado e preparado há 20 anos atrás. Estamos só fazendo pequenas alterações, pequenas mudanças. Somos loucos continuando essa lógica. E, paralelamente, fazer grandes reuniões, G20, COP, dizendo, nós, o clima, a biodiversidade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E esses acordos são um freio ao que nós estamos fazendo para retirar o carbono das economias e para lutar em prol da biodiversidade. Nós, europeus, temos o texto mais exigente no mundo em matéria de desmatamento e de descarbonização. Pedimos aos nossos agricultores, aos nossos industriais que façam transformações históricas, esforços enormes. Devem ter visto que houve muitos descontentes que se manifestaram, né, nos nossos agricultores. Devem ter visto na imprensa. Mas se nós, os nossos textos, dizemos, vamos abrir a produtos que não respeitam estes acordos sem impostos. Somos loucos, não vai funcionar. E o Brasil é um país com um modelo extraordinário, com uma energia já de baixo carbono, com um presidente que é corajoso, que defende aqui a luta contra o desmatamento. É isso que deve ser encorajado, e não aquelas iniciativas que ainda vivem naquela velha história, aquele velho modelo. O nosso papel é inspirar acordos novos, coerentes com a agenda do Rio e de Belém, que vivam os acordos comerciais que favoreçam a indústria sem carbono, que favoreçam a proteção da biodiversidade e, digamos, não aos acordos comerciais que nos fazem dar marcha a ré e não são coerentes.
É uma questão de princípio, não tem nada a ver com a relação bilateral. É o que eu digo aos meus negociadores, é por isso que a França está justamente lutando pelas causas recíprocas. É muito importante, porque o Brasil tem um exemplo a dar nisso em maneira de energia. O modelo da bioeconomia brasileira é muito fecundo. Essa é a posição da França. Eu sou franco, não posso ser mais transparente. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Essa foi a declaração à imprensa após a cerimônia de assinatura de atos dos presidentes Lula e Emmanuel Macron. Em seu discurso, o presidente Lula destacou as parcerias firmadas entre os países, em especial o combate ao garimpo ilegal na Amazônia, na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. Lula também destacou a necessidade de resultados práticos na próxima reunião do G20, que será realizada no Brasil em novembro. O presidente voltou a defender mudanças em órgãos internacionais, como o Conselho de Segurança da ONU, e Lula também defendeu a paz e o fim dos conflitos na faixa de Gaza. O presidente francês Emmanuel Macron agradeceu a